Atos 1. Eu quero ler com os irmãos de 6 a 11. Atos 1, de 6 a 11. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Eu quero ler. Diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles ainda olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estes versos aqui, porque é a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor revelada a nós, nos dá a oportunidade de crescer, de conhecer, de aprender acerca do Senhor, de ser desafiado, por um lado incomodado, mas também reconhecer que o Senhor está conosco e nos conduz, e graças ao Senhor que essas testemunhas saíram a testemunhar, e louvado seja o teu nome, porque eles foram fiéis em compartilhar o Evangelho, em falar do Senhor, em tudo o que viram e ouviram e presenciaram no relacionamento com o Senhor, da sua morte, na sua ressurreição e da salvação que eles obtiveram, graças ao Senhor. E ao fazerem isso, essas testemunhas, obrigado porque a tua mensagem alcançou o mundo e chegou até a extrema, onde nós hoje podemos conhecer, sermos resgatados pela fé no Senhor, pelo mesmo Evangelho, pela mesma mensagem. Podemos nos dedicar ao Senhor, nos aproximar do Senhor, viver para o Senhor e, através da tua palavra, sermos movidos na direção do Senhor. Então, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Esta noite aqui, oportunidade de perceber a ação do Senhor na história, até alcançando as nossas vidas. Então, a preocupação do Senhor, desde lá de trás, com as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, uma palavra que nos exorta, que nos chama a atenção e que nos faz repensar nossos valores. Então, Senhor, muito obrigado por este texto, que o Senhor nos conduza nesta noite. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou fazer de novo aquela coisa que é sempre constrangedor. Os irmãos lembram o que nós conversamos há 2 semanas atrás? Nem foi semana passada, mas 2 semanas atrás. 2 semanas atrás nós falamos que Jesus olhou alguma coisa e ele viu alguma coisa. Vocês lembram? Isso, muito bem. Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas, porque estavam perdidas e aflitas, como aquelas ovelhas que não tinham pastor, que estavam desgarradas, magras, sendo judiadas por animais. Ele olhou para essas pessoas com o olhar de Deus. E nós falamos sobre isso, né? Sobre o olhar de Deus para as pessoas. O que Deus vê quando Ele vê as pessoas deste mundo. Nós pudemos conversar um pouco sobre isso, e eu falei para nós, eu falei para vocês e para mim também, que o nosso olhar precisa ser um olhar diferente. Nós precisamos olhar para este mundo como Deus vê. Você precisa olhar para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para algum parente seu, como Deus vê. E como é que Deus o vê? Talvez como alguém aflito, desamparado, perdido, que está tão distante dele e precisa conhecer as boas novas do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o nosso olhar precisa ser diferente, nosso olhar precisa ser transformado segundo o olhar de Jesus Cristo. Mas,
A semana passada nós falamos sobre o quê? Os irmãos lembram? A tarefa, Mateus 28. Então, já que nós temos esse olhar para o mundo, Jesus disse, olha, as pessoas elas precisam. Então, temos uma tarefa, vão por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando elas a guardar tudo o que eu lhes ordenei. E para alegria nossa, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até que Ele volte e estabeleça seu reino. Ele está conosco. E nós vimos que isso era uma tarefa, fazer discípulos. Fazer discípulos de Jesus, né? Pessoas que seguem a Jesus, que querem imitá-lo, que querem conhecê-lo, que querem ser cada dia mais parecido com Ele, que creem nele, querem viver para Ele. Eu imagino que assim como você. E nós temos essa tarefa pela frente de fazer isso em todos os lugares deste mundo, inclusive aqui em Extremo, inclusive aonde você está, inclusive no Paraguai, na Espanha, inclusive em todo o mundo. Nós somos chamados a isso. O Senhor Jesus nos deu essa tarefa de fazer isso. Eu queria conversar com os irmãos hoje acerca de outro texto desses, que nós precisamos pensar acerca da realidade que existe aí fora. E a realidade que existe aqui dentro, nos nossos corações, na vida da igreja. Então eu queria que nós pensássemos sobre isso. Como eu disse, nós estamos começando o mês de janeiro e eu queria que nós passássemos este mês refletindo sobre a importância que o Evangelho de fato tem nas nossas vidas e como ele transforma a nossa visão das pessoas, como ele transforma a nossa visão da realidade que existe nesse mundo. Tá bom? Irmãos, não se assuste com o vento, tá bom? Ele é normal, os irmãos já sabem, e que sempre chega essa época do ano, assusta. Vai cair uma ou duas placas daquela ali, você não liga não, tá bom? Não machuca, é isopor, tá? Mas vai cair mesmo, porque já andaram derrubando aí, uns gatos aí andaram derrubando, mas não se assuste. E temos que pensar então sobre a nossa responsabilidade. A responsabilidade. E é curioso que nesse texto aqui, Atos 1:8, que é o centro dos versículos que eu li, né, diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus está dizendo para os seus discípulos, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E curiosamente esse versículo ele meio que é visto no livro de Atos como um todo. Nós vemos os discípulos testemunhando de Jesus nos capítulos de 1 a 7, em Jerusalém. Então, eles estão ali proclamando, pregando nos capítulos de 1 a 7. Mantenha o seu dedo aí, põe aquela cordinha aí na sua Bíblia e vamos dar uma folheada em Atos. No capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Versículo 22 aí do capítulo 2 ainda. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 36 ainda, deste capítulo. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A partir do capítulo 1 aqui, a partir do capítulo 2, já começa uma pregação das testemunhas do Senhor, essas testemunhas aqui, em Jerusalém, no povo de Israel e para o povo de Israel, bem dirigido ali.
Então, depois que Jesus subiu ao céu, como nós vimos aqui, eles ficaram aguardando, e ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Em Atos 2, nós temos isso acontecendo, o Espírito Santo descendo, e a partir do versículo 14 que nós lemos, então Pedro se levanta e começa a partir daí o testemunho. Os discípulos eram testemunhas do Senhor, e eles começaram a testemunhar em Jerusalém. Mas também Atos mostra que os discípulos começaram a testemunhar em toda a Judéia e Samaria. A partir do capítulo 8 até o capítulo 11 de Atos, mostra as testemunhas testemunhando, falando do Senhor agora um pouquinho além das fronteiras de Israel. Em toda a Judéia e Samaria, uma amplitude um pouco maior. Vá lá para o capítulo 8, continuando com o dedo aí no capítulo 1, vá lá no capítulo 8. Eu vou ler 8, de 1 a 4. Diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, espalhados, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então aqui mostra que os discípulos todos de Jesus, todos aqueles que creram naquele lugar, naquela região ali de Jerusalém, foram espalhados por causa da perseguição. E por causa daquela perseguição, eles foram para a região da Judéia e da Samaria, e por onde andavam, eles compartilhavam o Evangelho. Então aqui o Evangelho, a mensagem do reino de Deus, se estendendo, conforme Atos 1,8 havia dito, Jesus havia dito: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, e a partir do capítulo 11 até o final do livro de Atos, é a mensagem do reino alcançando os confins da terra. Todos os outros povos, os gentios, aqueles que não eram judeus, indo realmente além das fronteiras de Jerusalém. A partir do capítulo 11. E se você for olhar um pouquinho mais, for para o capítulo 11, a partir do versículo 19, você vai ver outra questão interessante aqui. (11, 19 até o 22) diz assim. 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos, espalhados por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que estava lá no capítulo 7, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, ciprionitas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvintes da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então, por causa daquela perseguição lá, então os irmãos foram espalhados para mais longe do que a Judéia e Samaria, que foi o foco do capítulo 8. Se espalharam por várias cidades ali, a Fenícia, Chipre, Antioquia, e foram além no mundo grego conhecido da época. E por onde andaram, eles anunciavam o Evangelho, as boas novas da salvação somente em Jesus Cristo. E ao fazer isso, diz o texto que eles pregavam a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram, e se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Entenderam a mensagem do Evangelho, se entregaram ao Senhor. E aí, mais para frente, depois você pode ler essa igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja de não-judeus, onde a sua maioria, pelo menos, era não-judeus.
Foi a primeira vez em que os discípulos foram chamados de cristãos, né, pelas pessoas. Pequenos cristos ou discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Então nós vemos Atos 1:8, Jesus dizendo, olha, isso vai acontecer e vocês serão minhas testemunhas. E no livro de Atos a gente vê isso acontecendo. Aconteceu em Jerusalém, em Judéia, Samaria e nos confins da terra. E a parte que não está no texto, que é, ela chegou até os confins da terra. Ela estava lá na Palestina. Ela estava ali no sul da Europa, no norte da Ásia. Naquela parte do Oriente Médio, ela estava ali. Sabe onde ela está hoje? Aqui, em Extrema. Se você perguntar para alguém lá, sabe onde fica Extrema? O que é isso, né? Mas o Evangelho, as boas novas, chegou aos confins da terra, em todos os lugares, até em Extrema. E eu não sei quantos de vocês isso aconteceu, mas eu posso falar por mim. Eu conheci as boas novas do Evangelho aqui em Extrema. Quando Extrema ainda era bem menorzinha do que ela é hoje, né? Há 23 anos atrás, mais ou menos. Eu era só uma criancinha, tá bom? Mas, só para que fique claro. Mas há muito tempo atrás eu conheci o Evangelho, as boas novas do Evangelho, aqui nesta cidade. O Evangelho chegou, alcançou e foi aos confins da terra. Agora você pode voltar lá para Atos 1:8. Eu falei que existe uma responsabilidade. Por que é que o Evangelho chegou até você e você está aqui em Extrema? Porque aqueles homens cumpriram a responsabilidade que eles tiveram. E como é que o Evangelho vai ser propagado aqui na cidade e continuar alcançando os confins da terra? Se nós cumprimos a responsabilidade que temos diante da mensagem do Evangelho que nós conhecemos. Se formos omissos na pregação, no compartilhar dessas boas novas, ele não sai daqui. Mas nós temos a responsabilidade de fazer muito mais do que isso, de continuar os confins da terra. Como Jesus disse, ide por todo o mundo, a todas as nações, por onde quer que vá para todos os lugares, compartilhe. Voltando aqui para o texto de Atos 1, irmãos, a gente precisa pensar na nossa responsabilidade, mas nós precisamos estar atentos a algumas coisas. E a primeira delas nós precisamos ter a visão correta do plano de Deus. Precisamos ter a visão correta do plano de Deus. Os versículos 6 e 7, eles são bem interessantes, porque Jesus estava ali com os seus discípulos, tá bom? E aí, Jesus ali no versículo 6 diz, os discípulos chegam para ele e dizem assim, Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É neste tempo, Senhor, que o Senhor vai estabelecer o reino, que nós seremos uma nação autônoma, que não mais seremos escravos, que agora seremos livres com um rei, e o Senhor será o nosso rei e nos governará. Será que agora, é nesse tempo, é nesse momento, que o Senhor vai fazer isso? No versículo 7, o Senhor Jesus vira para eles e disse o seguinte, olha, a vocês não compete saber quando é o tempo. E curiosamente Jesus nem disse, isso não vai acontecer, ele não disse isso. Ele disse, a vocês não compete saber o tempo. Este não é o tempo, saibam disso. O meu propósito, o meu plano para este momento não é estabelecer esse reino físico, onde eu serei o rei e governarei aqui este mundo. Este não é esse tempo. Então, a vocês não compete saber estes tempos que o Pai determinou, estabeleceu pela sua autoridade. Então, a correção de Jesus aqui, ela é muito clara, nós precisamos ter uma visão correta de qual é o plano de Deus. Às vezes nós estamos com a visão focada de qual é o plano de Deus para este mundo, para a igreja, para este tempo. Nós precisamos conhecer quais são os valores de Deus para este momento da nossa vida.
Irmãos, Jesus irá estabelecer este reino. Só não era naquele momento. E ainda não é hoje. Pelo menos não até agora. Não é. Nós precisamos estar conscientes disso. E aqueles irmãos lá precisavam estar conscientes com a visão correta. Porque isso mudaria tudo. Qual era a visão deles? Senhor, o Senhor ressuscitou, o Senhor está aqui conosco, agora nós podemos reinar, o Senhor estabelece o reino aqui e nós te seguimos. E esse pessoal, os romanos, vão ver o que é bom para a tosse. Jesus está dizendo, não é isso. Vocês vão me seguir sim, mas não é isso. Irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo, e esse mundo tem pregado muitas coisas, inclusive algumas distorções da palavra de Deus. E essas distorções nos levam para longe do plano ideal de Deus. Então, cuidado com isso. Muitas igrejas têm pregado coisas que são completamente diferentes do que o Senhor diz para esse tempo. Tem gente que acha que, de fato, você não pode sofrer, você não pode passar dificuldade neste mundo. E o Senhor disse, este não é o meu valor para este tempo. Não é isso para agora. Não é isso que vai acontecer. Esteja com a visão correta do meu plano. Qual é o meu plano? Como eu vou saber qual é o plano de Deus? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, que é onde está determinado quais são os planos de Deus. A visão correta do plano de Deus é essencial. E aí nós partimos então para o versículo 8, onde ele começa então a direcionar os seus discípulos, a visão correta de qual é a minha parte então no plano de Deus. Então tá bom, Deus, esse não é o teu plano hoje, mas então como eu faço parte do teu plano para hoje? Qual é a minha participação no teu plano hoje? Aí Jesus começa dizendo, olha, a vocês não compete saber os tempos de Deus para isso, mas vocês vão receber um poder. Sabe que poder? O Espírito Santo vai descer sobre vocês, o Espírito Santo vai estar em vocês, e o poder que vocês receberão será para serem testemunhas. As pessoas gostam de ouvir que eu vou receber poder, eu serei poderoso. E os discípulos ali receberam o poder de serem testemunhas. O Espírito Santo neles, os capacitando, dando a eles condições e forças para testemunharem. Essa é a participação deles no plano de Deus. Como uma testemunha, irmãos, a testemunha ela não fala o que quer. A testemunha ela não fala, ela não inventa uma história, ela não cria uma história. A testemunha fala a verdade. Esse deve ser o papel da testemunha. Jesus está dizendo, vocês serão minhas testemunhas. Acerca de mim. Vocês vão contar para os outros acerca de mim. Então, compartilhar a mensagem do reino como uma testemunha, isso é uma responsabilidade muito grande, que é dada a nós. A Bíblia diz que os anjos adorariam fazê-lo, ou anelam fazê-lo, mas é dada a nós esta responsabilidade. Nós, igreja, aquele que conhece o Senhor Jesus, que já creu nesse Evangelho, que entendeu esse Evangelho, se rendeu ao Senhor, você é colocado, incorporado na igreja de Cristo, e a partir daí, a responsabilidade é sua, como igreja ou como parte da igreja de Cristo, de testemunhar, de compartilhar a verdade, a mensagem do reino. E aí, como eu falei lá há 2 semanas atrás, a gente não faz isso talvez porque a gente tenha dúvidas ou medo se aquela mensagem que nós temos ela é de fato verdade. Porque se ela é verdade, a gente sabe que essa mensagem é que transforma vidas. É que tira pessoas de serem perdidas e aflitas e desamparadas e as tornam filho de Deus,
amparados, amigos de Deus, próximos de Deus, que tiram ela da escravidão e da perdição do pecado e as colocam num relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e a certeza da eternidade com Jesus. Responsabilidades, somos chamados a ser testemunhas. Eles foram e nós somos chamados a compartilhar essa mensagem da mesma forma. Como vocês viram ali, os discípulos, depois dessa palavra de Jesus, eles começaram então a pregar. Eles começaram a testemunhar acerca de Jesus. E depois disso, eles foram espalhados, teve uma grande perseguição, e eles foram expulsos das cidades onde eles estavam, com medo até da morte e tudo mais. E com isso eles foram para vários lugares, eles foram para as regiões próximas, eles saíram daqui, foram para cidades vizinhas, para os estados vizinhos, e começaram a ir para outros lugares. E lá eles compartilharam o Evangelho como testemunhas da verdade. Falaram ali. Falaram na região, falaram mais além, foram distantes para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho. E o que é curioso aqui, irmãos, que eram pessoas comuns. Né? Nós vimos ali em Atos 8, em Atos 11, eram pessoas como você e eu. Diz que todos, exceto os discípulos, que nós chamaríamos de liderança, vamos dizer assim, a liderança treinada, exceto esses, o resto foi espalhado, dos cristãos foi espalhado pelas regiões próximas ali. E ao saírem dali, por onde andaram, pregaram o Evangelho. Compartilharam a mensagem de boas novas. E aí o Evangelho foi alcançando o mundo, até chegar em Extrema. Né? Até onde eu sei, eu não sei exatamente os detalhes disso, tá? Então vou ser bem resumido até chegar a mim, mas eu sei que o Senhor fez todo esse processo e um dia um senhor foi ganho pelo Evangelho lá nos Estados Unidos com a sua família e tudo mais ali, e de lá ele decidiu vir para o Brasil para ensinar o Evangelho. E ele chegou aqui em Atibaia e começou a ensinar pessoas. E ele ensinou um camarada que veio para a Extrema compartilhar o Evangelho. E nesse mesmo lugar, outra pessoa foi ensinada que veio depois, e foi quando essa pessoa compartilhou o Evangelho comigo. Sentou comigo e disse, olha, foi isso que aconteceu. E ali com ele eu pude crer no Senhor, pude estudar a Bíblia com ele, pude crescer, pude conhecer o Senhor. Porque o Evangelho, as testemunhas, viveram aquilo que deveriam viver, disseram aquilo que deveriam dizer. Não se calaram, mas foram. Quando você entender qual é a sua visão, qual é a sua parte no plano de Deus, se você tiver a visão correta de qual é a sua parte no plano de Deus, compartilhando como testemunha, isso muda bastante a nossa perspectiva de vida neste mundo. Né? O olhar para este mundo como Deus vê, a ordem de Jesus às nossas costas, a autoridade dele sobre nós, e o poder do Espírito Santo nos capacitando, e uma responsabilidade que é nossa. Vá, abra a boca, testemunhe, fale, compartilhe. Como eu disse na semana passada, você pode convidar seus amigos para vir à igreja. Eu acho ótimo que você faça isso, é bom, porque eles podem ver como nós nos reunimos, eles podem ouvir alguns trechos da palavra, de repente o Espírito Santo os move, os toca, os incomoda, mas eu quero que você saiba que convidar o seu amigo para vir à igreja não é testemunhar de Jesus Cristo. Tá? Não é contar as boas novas para ele. É convidar para vir à igreja, que é bom. Mas testemunhar de Jesus Cristo é muito mais que isso. É compartilhar aquilo que Jesus veio fazer, quem Ele era, o que Ele veio fazer, e como isso pode transformar a nossa vida, a vida das pessoas.
Isso é testemunhar, isso é falar a verdade de Jesus. Precisamos ter a visão correta de qual é a nossa participação no plano de Deus. Às vezes você está esperando que Deus faça alguma coisa grandiosa, poderosa, como dizem por aí, na sua vida, mas o Senhor está te chamando o meu plano é que você seja minha testemunha. Então, viva isso, aceite isso, corrija a sua postura e caminhe. E uma terceira correção que nós precisamos ter uma visão correta do tempo de Deus. Versículos de 9 a 11. Depois que ele fala, vocês serão minhas testemunhas, aí nós já falamos onde, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas. Então imagina os seus discípulos aqui e Jesus subindo. Tá bom? Ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E de repente uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles não mais viam a Jesus, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, olhando para Jesus enquanto ele subia. E de repente, diante deles, 2 homens vestidos de brancos disseram para eles: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado às alturas, voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. Nós precisamos ter a visão correta do tempo de Deus. Irmãos, Jesus disse isso, vocês serão minhas testemunhas, e subiu. Os discípulos acompanharam aquele processo e ficaram ali. Tipo, será que Jesus volta? O que será que ele vai fazer agora? E aí eles foram alertados. Não fiquem lá olhando. Jesus já deu a recomendação. Obedeçam agora, ele vai voltar. Mas assim como ele subiu, um dia ele vai voltar. Da mesma forma. Enquanto isso, vocês têm uma responsabilidade. Enquanto isso, até a sua vinda, irmãos, a sua responsabilidade, a minha, a nossa, a dessas testemunhas, era fazer até que Jesus volte. Existe uma esperança aqui. Ele vai voltar. E nós não sabemos quando. Pode ser breve. Pode ser hoje. Se for hoje, você foi uma boa testemunha até aqui. Se for amanhã, se for no fim da semana. Mas até que ele volte, nós somos chamados a testemunhar, a ser essas pessoas que compartilham a mensagem do reino de Deus, as boas novas do Evangelho. Essa é a visão correta do tempo de Deus. Isso é saber que o Senhor espera de nós enquanto estamos aqui. Enquanto ainda não fomos levados. Os discípulos, a partir desse momento, eles se moveram, foram para Jerusalém, receberam a capacitação do Senhor, que foi o Espírito Santo, e a partir daí eles já entraram no compartilhar, no testemunhar das boas novas, de forma que eles foram até a morte, assim. Alguns morreram mais cedo, martirizados, outros morreram rápido, apedrejados, outros morreram depois de anos, tendo passado por muitas coisas nessa vida, prisões e o que quer que seja, mas eles foram sempre testemunhas. Eles compartilharam, eles seguiram e cumpriram a sua responsabilidade no tempo que foi o tempo deles. O apóstolo Paulo, lá no finalzinho de Timóteo, ele diz: olha, o meu tempo está chegando, a minha carreira está chegando ao fim, mas eu quero ter cumprido a minha carreira, de compartilhar fielmente este Evangelho, até o fim dela. E quando o fim chegar, graças a Deus, chegou. Estou com o Senhor. A responsabilidade já não cai mais sobre os ombros de Paulo, a partir daquela época, que ele foi para junto do Senhor. A responsabilidade hoje está em nós, até que a gente encontre com o Senhor. Quando eu me encontrar com o Senhor, quando você se encontrar com o Senhor, a responsabilidade sai dos seus ombros e fica para a próxima geração, ou para os demais que ficam por aqui. Nós precisamos ter a visão correta do plano de Deus, meus irmãos. O plano de Deus é este: o Evangelho, a salvação, pelo menos nessa época, pelo menos enquanto isso. O
para que pessoas possam deixar de ser perdidas e aflitas. Nós precisamos ter a visão correta de qual é a minha parte, então, nesse plano de Deus hoje. E nós vimos que é de compartilhar a mensagem do Evangelho. Muito mais do que coisas que nós temos buscado, é compartilhar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ter a visão correta do tempo de Deus. O tempo é hoje, até o fim da sua vida, ou até que Jesus volte. Este é o tempo. Sabe o que é legal? No versículo lá de Mateus, Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, vocês não estão sozinhos, e vocês têm uma capacitação dada por Deus, que é o Espírito Santo que habita na sua vida. Nós somos chamados a repensar a nossa responsabilidade. Você é convidado, então, a repensar a sua responsabilidade diante deste mundo que você tem pela frente. Tá bom? Eu convido você a baixar a sua cabeça. Eu convido você a avaliar o seu coração e como tem sido o seu compartilhar da mensagem das boas novas do reino para as pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer, porque como eu disse no começo, esse texto, essa palavra, ela tem um tom de conforto, porque nós fomos salvos pelo Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos salvou, o Senhor nos ama, o Senhor nos conduz, mas ao mesmo tempo essa palavra ela tem uma força muito grande, trazendo sobre nós uma responsabilidade, então ela nos exorta. Então, muito obrigado por essa palavra de hoje. Que o Senhor possa nos mover na Tua direção. Que possamos ter, de fato, a visão correta, Senhor, do Teu plano, aquilo que o Senhor está fazendo neste mundo, aquilo que o Senhor quer fazer, e a visão correta de como nós nos enquadramos nisso, como nós participamos nisso. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a participar, a sair, de fato, da rotina, do conforto, daquilo que é simples e fácil, só confortável para nós, que nos rouba de compartilhar aquilo que transforma vidas. Então eu quero pedir que o Senhor nos ajude nisso, a ter a visão correta do nosso papel, da nossa responsabilidade. E ao mesmo tempo também, Senhor, ajuda-nos a ter a visão correta do tempo. Às vezes nós achamos que nunca vamos morrer, que teremos o dia de amanhã. Nós achamos que o dia de amanhã é certo, mas a Tua palavra diz que não é assim. A fragilidade da nossa vida mostra que não é assim. Então, eu quero pedir que o Senhor nos dê a consciência, a visão correta do Teu tempo. E o Teu tempo é hoje. O Teu tempo é enquanto estivermos vivos até que o Senhor volte. Então, eu peço que o Senhor nos ajude nisso. Não nos deixe perder tempo em tantas discussões, em tantas lutas, em tantas coisas que nos desviam do verdadeiro motivo da nossa vida aqui na terra, que é glorificar ao Senhor através de vendo outras pessoas se rendendo a Ti. Eu peço assim que o Senhor nos ajude como igreja. Nós precisamos de Ti assim, Senhor. Eu clamo por nós e pelos meus irmãos aqui, por mim, por cada um aqui. Eu oro assim, eu clamo em nome de Jesus. Amém.